Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos conversando aqui o podcast Lanterna. Estamos aqui com a gravação especial, né? E desde já não esqueça de compartilhar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Lanterna Podcast. Nos acompanha também aí no Instagram e no Facebook. Aqui estamos com nossa amiga Lida Sotero. Fica à vontade. Oi, gente, estamos hoje aqui com uma pessoa muito especial, com a missionária Sônia, a qual nós queremos saber um pouquinho da vida dela, da trajetória dela, muito conhecida em Ribeirão. Principalmente vou falar de um trechozinho. Na época que tinha aquele conjunto maravilhoso. Qual era o nome? Era... você? Não, era lá as meninas que faziam gestos. Era o Grupo Filadélfia. Grupo Filadélfia, o qual eu sonhei em fazer parte. Mas nunca cheguei lá. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Como a Nilda já falou, meu nome é Sônia e nós estamos aqui para fazer uma conversa a respeito de um tema que a gente trabalha durante esse mês, que é o mês de setembro, Setembro Amarelo, né? Então a proposta do canal hoje foi nos convidar aqui para a gente fazer uma conversa a respeito disso. Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos saber um pouquinho da vida da irmã Sônia. Como foi a trajetória, como foi a convenção, como foi montar o Grupo Filadélfia, porque a senhora se tornou muito conhecida através desse grupo. Bom, a conversão minha, eu sou cristã de nascimento, né? Eu nasci no Evangelho, me criei nele e eu digo que foi uma herança da minha mãe, né? Se alguém, os pais morrem e deixam herança em dinheiro, fazenda, no meu caso, minha mãe deixou a herança das coisas de Deus, do Evangelho, que para mim foi a melhor herança que eu pude herdar da minha mãe. Quanto a estar na igreja, eu moro em Ribeirão já faz alguns bons anos. Eu casei muito nova, morei uma época aí um engenho chamado Muriçoca e depois a gente se mudou. Nós, eu junto com meu marido e minha filha, nós nos mudamos para Ribeirão. Então, que eu moro aqui, eu acho que já faz 40 anos por aí que eu moro aqui. E a igreja sempre foi o meu lugar, né? Porque o lugar de todo cristão é a igreja. E eu era aquela mulher doméstica da cozinha. Eu conhecia 2 lugares. Eu digo às pessoas que eu conhecia 2 lugares em Ribeirão. Eu conhecia o fogão da minha casa e o altar da igreja. Só depois de um tempo é que, entrando para as questões da política, que abre-se um outro mundo, é um outro leque de experiência, e a gente começa a conhecer e a fazer uma somatória de outras questões sociais, de trabalho, etc. Mas o grupo que você está falando sobre ele, que era o Grupo Filadélfia, vale dizer que a criação daquele grupo foi de Sandra Miranda. Eu trabalhava com Sandra, eu coordenava a juventude e ela trabalhava com aquele grupo. De fato, era um grupo que ficou na memória de muita gente, né? Verdade. Porque era um grupo que fazia gesto, cantava os louvores gesticulando, e era um grupo muito bonito. Hoje já tem meninas casadas, já tem outras que são mães, já tem delas até que são sogras, que são avós, e quando me encontro assim, fica aquele ponto de referência. Aí, meu Deus, eu descobri que eu estou velha, porque esse povo já casou e já são até avós também. Mas foi um tempo muito bom, e é muito bom ter essas recordações, né? Geralmente as pessoas dizem assim, as meninas queriam ser Paquita da Xuxa, eu já tive meu momento de querer ser Paquita. E as meninas de Ribeirão, a qual frequentavam a igreja, que via aquele grupo, a maioria tinha um sonho de participar do grupo Filadélfia. Realmente. Era um grupo de referência. Era um grupo de E tem se acabado assim esse ponto de referência. Porque né? isso acabou. Isso foi até a época do pastor Filadélfio, existiu muito, mas depois, com mudanças de pastores, vieram outros entendimentos. A religiosidade, né? Que começaram a entender que o grupo gesticulava e que eram meninas muito bonitas e que estavam ali fazendo expressões corporais e que isso não era importante, não era bonito, quando na verdade toda aquela expressões corporais era pura louvação a Deus, porque era muito bonito, mas começaram a enxergar e foram criando algumas questões em cima disso e acabou que o grupo não pôde mais continuar. Você vê, infelizmente, por um mal entendido, A questão é a religiosidade mesmo, né? A forma como o povo enxerga as coisas, aí cria e aí vai passando e acaba que... Aí a gente pode fazer uma somatória, no caso, onde agora as crianças, aquelas que
que frequentam as igrejas junto com seus pais, em que elas vão se inspirar? Aí, por conta da religiosidade, acaba fechando uma porta e uma criança agora se inspira em uma cantora do tema secular, enfim, com as músicas que nós temos aqui, na verdade não são, pode ser chamado nem de música, pelo tanto de pornografia que emprega. Isso, né? Que a Nilda trouxe aí, eu nunca tinha visto ninguém usar esse termo. Ela disse que naquela época as meninas desejavam ser Paquita da Xuxa, assim, e as da igreja desejavam ser do Grupo Filadélfia. Na época, assim, quando eu não tinha ainda me convertido, meu sonho era ser Paquita, era o sonho. Mas depois, na minha época de juventude, aos 14 anos, eu me converti ao Evangelho. Então, ponto de referência que tinha, a gente ia para a pracinha, toda menina comentava, queria entrar no Grupo Filadélfia. Aí o pessoal dizia, Filadélfia é para qualquer um não, tem que ter santidade, tem que ter oração. Era muito exigido. Isso era o histórico do grupo que a gente tinha em relação ao grupo. Verdade, era mesmo. Era todo esse histórico. Você tinha que ter santidade para participar do grupo. Exatamente. E muitas diziam, meu sonho era participar daquele grupo. Exatamente. Mas era uma coisa muito bonita mesmo. Eu já cheguei a presenciar a igreja ao qual nós fazemos parte hoje, é a igreja dirigida pelo pastor Daniel. Ele é um pastor missionário e hoje ele está no sertão de Manari. A gente já fizemos algumas viagens com ele e numa dessas viagens, ele não estava com o tempo físico lá ainda, nós fomos só visitar outras igrejas para poder, enfim, dar uma olhada no terreno. E numa dessas visitadas a gente foi para uma igreja, acho que, se eu não estou enganado, Manancial. E lá estava acontecendo uma apresentação e eu achei que era uma festividade, porque ali eu vi meninas vestidas de uma maneira diferente e tal, e começaram a louvar e ali passear pela igreja com uma faixa, como se fosse uma apresentação, o conhecido jogral que a gente conhecia aqui. E depois eu fiquei sabendo que não passava de um grupo normal, que era o Ministério de Louvor, sendo que ali apresentando a dança. E na hora trouxe aquele ambiente. Eu senti o mesmo ambiente o qual eu sentia quando eu presenciava um geogral, que é aquele ambiente espiritual e maravilhoso, né? Então, assim, eu creio que o que diz respeito a Deus, quando a gente faz para Deus, se comprova na espiritualidade. No que você sente de Deus, né? E o que você transpassa. Porque há muitas pessoas que não fazem gestos, mas apenas em receber uma oportunidade, não sei se com vocês já perceberam isso, em receber uma oportunidade de ir ao púlpito, exala sensualidade, no que diz respeito à sensualidade a qual a igreja condena. E às vezes as pessoas fazendo gestos ou dançando não transpassam essa sensualidade, mas sim uma espiritualidade. Tudo condiz com o que está dentro da pessoa. O que é que eu vou ofertar para Deus? Exatamente. Né? É por aí. Pois é. Então, já demos uma passeada num pouco da história da irmã. Da irmã Sônia lá no grupo. O qual hoje nós iremos entrar num assunto muito delicado, né? E creio que a senhora tem bem mais respaldo do que eu para tocar nesse tema, então deixe que a senhora já Mas vamos ver um pouquinho a irmã Sônia, quando ela diz assim, eu era a irmã Sônia da igreja e do fogão. Quando a irmã Sônia começou a sair do fogão para ir para a vida social, cuidar de mulheres, como foi que foi surgindo esse desejo no coração? Não, isso não foi desejo, não foi um desejo. Eu toquei nesse assunto porque eu sei que algumas mulheres estão assistindo ou vão assistir depois. E nós, enquanto mulheres, somos bastante limitadas. Nos prendemos a essa questão doméstica e aos altares das nossas igrejas. É o máximo que... Estou falando das mulheres no geral. Hoje já não é tanto assim. Mas houve épocas que era muito, pelo menos a minha época, comigo, a minha experiência era essa. E, por alguma razão, eu arrumei trabalho na prefeitura e começamos a trabalhar. E eu digo assim que eu era bem inocente em relação ao que era que existia fora desse meu contexto, fora da minha casa e fora da igreja.
Eu não conhecia o que era que existia de políticas públicas, o que era política pública, o que era uma vida social. Porque nós temos umas caixinhas que a gente ficamos presas a essas caixinhas nossas e parece que não existe vida após aquilo. Então era uma vivência muito limitada. Após começar o trabalho, a gente começa a viver e a conviver com outros grupos. E esses grupos também nos ensinam bastante. Então, eu fiquei na ação social muitos anos com Dona Zenite, né, que era a secretária mais conhecida daqui. Hoje ela já faleceu, mas trabalhei muitos anos com Dona Zenite e ali foi um outro lugar de aprendizado. Aprendi sobre política pública, aprendi muita coisa com ela. Era uma pessoa que era bem, né, aquele jeitão duro dela, mas era uma mulher que partilhava as questões, que fazia questão que a gente aprendesse, e eu digo que eu aprendi muita coisa com ela. E depois disso, aí vieram surgindo as oportunidades. Eu eu parei de estudar porque eu casei muito nova e eu tinha 3 filhos, fui criar os filhos e quando eu voltei para estudar, eu já não acreditava mais que era possível. Então eu voltei à sala de aula. Eu tinha, acho que 40 anos e fui dividir a sala de aula com alunos e alunas que tinham 15, 16 anos, porque eu já não sabia mais como é que tirava do quadro para colocar no caderno. Mas aí sempre tem alguém que contribui com você. Você nunca se constrói sozinho. Sempre tem que ter pessoas que ajudam você a se construir. E eu não posso deixar de lembrar da professora Marta Vitor. Marta, na época, dizia assim: eu acredito muito na senhora, eu acho que a senhora vai dar um show aqui. E a senhora vai ficar aqui para me ajudar a falar sobre religião, mas eu entendi que era ela querendo me motivar para eu não deixar de estudar, porque assim, o primeiro dia foi um impacto tão grande com aqueles meninos que quebravam bancas, que era outra história. Aí eu já pensei dentro de mim, acho que eu não venho mais, não dá mais para... Mas Marta me deu muita força. E aí, voltando à escola, eu fui tomando gosto e logo eu consegui vencer aquelas etapas todas, vim para o EPAM. Quando eu saí do EPAM, o diretor do EPAM na época era Balula, e sem me perguntar nada, ele já tinha feito minha matrícula de volta lá no Ceru. E aí eu disse: não, mas eu vou parar por aqui, porque eu queria mesmo, era só... Ele disse: não, Dona Sônia, a senhora vai ter que continuar, porque a senhora ainda vai ser professora aqui com a gente. Aí eu voltei para o Ceru, fiz o curso de professora na época, magistério, né? Depois eu fiz pedagogia, depois eu fiz psicopedagogia. Aí toda essa história, ela vai acrescentando na vida da gente e a gente vai acumulando algumas coisas que é tão importante. E eu estou dizendo isso aqui, aproveitando esse canal, para dizer às mulheres que as mulheres podem fazer mais. As mulheres precisam sair, não é deixar suas casas. Nossas casas também são os nossos altares. Não é deixar, mas é poder fazer mais. Porque naquela época eu me via assim, limitada, apesar de ser muito jovem ainda, mas eu me via limitada achando que aquele só era até aquilo, só era até ali mesmo. E não é só até ali, as mulheres podem mais e as mulheres podem caminhar mais adiante, que tem um caminho ainda longo pela frente para a gente ir conhecendo a vida e trabalhando com ela. E daí por diante eu no caso comecei a trabalhar, depois eu fui para o Estado, fui coordenadora da mulher aqui, montei o serviço das mulheres no município, a secretaria e tudo. Foi um trabalho nosso na época do prefeito Clóvis Paiva, ele era prefeito na época e deu aquele suporte, e nós montamos essa questão da política para as mulheres no município. Que na época não existia. Não existia. Quando me chamaram para trabalhar com isso, eu perguntei a mim mesmo: o que é isso? Política para as mulheres? Era uma coisa muito estranha, isso há 15 anos atrás, a gente nem ouvia falar. Mas aí o Recife havia criado a Secretaria da Mulher e a gente começou desde então, que foi no início da criação da Lei Maria da Penha. E nós começamos a mexer com esse tipo de política pública e foi algo que eu acho que fiz direitinho, aprendi a fazer, porque a gente aprende a fazer, a gente não nasce sabendo, mas aprendi a fazer, até hoje continuo aprendendo, mas foi algo muito bom, que acrescentou bastante na minha vida e é algo que eu carrego comigo, que é a política das mulheres, até que eu venho descobrir que eu acredito que eu tenho um ministério com mulheres. E o que aborda, como homem que sou e meio ignorante a respeito do assunto, eu lhe pergunto quais são os pontos dessa política da mulher? O que é que ela pontua? A política das mulheres, ela sempre existiu. Se você for puxar isso, vai acabar não falando do setembro, viu? Mas a política das mulheres, ela sempre existiu.
Ela é uma luta das mulheres, que aí se identificam como mulheres feministas, que são as feministas, que traz uma luta de muitos anos, de longas décadas. É uma coisa muito, muito lá para trás, que a gente começa a ter visibilidade dela a partir do Dia da Mulher, que é o 18 de... É o 18? Não, é o 8 de março, né? O 8 de março, que as pessoas não sabem o que é aquilo, e entrega flores, e entrega bombons, e não sei o quê, que eu também entendia dessa forma, e só agora é que eu entendo que o 8 de março não é um 8 de março para você dar flores, bombons, não sei o quê. Ali é um dia de luta, porque ali representa a morte daquelas mulheres que morreram trancafiadas numa fábrica porque elas lutavam ali pela igualdade salarial com os homens. Os homens ganhavam X e elas trabalhavam igualmente e ganhavam muito menos. Então houve um consenso entre elas, elas pararam de trabalhar naquela fábrica e os donos revoltados fecharam as portas da fábrica e queimaram aquelas mulheres. Então foi a partir disso que veio a campanha do Dia Internacional das Mulheres, que acabou virando um dia comemorativo de festa, de bombons, não sei o quê, mas para nós que conhecemos a política das mulheres, o 8 de março é um dia de luta, é um dia de ir às praças gritar no sentido da fala e de pedir por políticas públicas de proteção às mulheres. No caso, a grosso modo, nós podemos dizer que a política das mulheres é o feminismo. É o feminismo, de certa forma, sim. Existe, o feminismo é uma questão das mulheres que estão lá dentro, nessa luta, Eu não me identifico, nunca me identifiquei com o feminismo, porque me identifico até um certo ponto, Entendi. Mas o feminismo é algo bem, bem profundo, que requereria uma outra pauta para a gente discutir, para não deixar... Bem polêmico até, né? Bem polêmico, necessário, polêmico, porém necessário. Mas eu diria a você que eu teria que trazer uma história do feminismo para que eu não cometesse a maldade de ter trabalhado com isso e hoje jogar tudo isso fora. Eu acho que falar do feminismo é saber cuidar da criança e não jogar ela com a bacia d'água. O feminismo trouxe uma contribuição muito grande para a vida das mulheres, mas do ponto de vista que sempre fui, de ter os princípios bíblicos, existem algumas coisas lá dentro que ferem os princípios bíblicos, mas que a gente não pode lançar tudo fora. Eu acho que o feminismo só existe porque nós, para combater o machismo. Se não houvesse o machismo, não tinha necessidade do feminismo. Então, o feminismo é o contraponto do machismo que vem apresentando essas duas situações. Mas seria uma outra história e aí a gente pode marcar um outro momento. Com certeza nós vamos marcar. Pois é, porque infelizmente ainda existe a questão das polaridades, né? Quando a pessoa se identifica com algum assunto, não é necessariamente que você abraça tudo que abraça tem, tudo. Né? Né? Exatamente. Então, para a gente cristão, até alguns dias eu dei uma palestra na minha igreja, eu vou continuar fazendo isso. Para nós, mulheres cristãs, o feminismo, vestir a roupa do feminismo ou se identificar feminista, é complicado porque debaixo deste guarda-chuva existe algumas coisas que ferem a palavra de Deus, que é o nosso livro, que é a nossa carta magna, que é a nossa Constituição. Não é? Nós temos a Constituição brasileira, mas para nós cristãos nós temos a nossa Constituição espiritual, que é a Bíblia, porque é o nosso livro de fé. Pois é. E ali tem outras coisas. Então, quando eu digo que seria uma outra questão, porque ali eu teria que pontuar para que durante 15 anos trabalhei com isso, sei o benefício que isso traz para a vida das mulheres. Entendi. Tirando essa, eu diria que é um peixe grande que tem que se tirar as espinhas. Tirar as espinhas, entendo. Mas nem por isso o peixe você pode comer e se alimentar, porque ele tem uma boa carne. Então, mas as espinhas você não come. Então eu encaro o feminismo com essa figura de expressão. É um grande peixe com muita coisa boa, mas que é preciso tirar as espinhas. Então, para que a gente não se engasgue, nem deixe ninguém engasgado em casa, porque aí vamos partir para outro assunto e deixe que esse tema aí fique em outro programa. Pensar nisso de uma forma mais articulada. A gente tem aí algumas cores em alguns meses. A gente tem o agosto lilás, setembro amarelo, e a gente tem outubro rosa e o novembro azul. Como a gente está em setembro amarelo, é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Mas eu queria que a irmã Sônia
dissesse assim um pouquinho o que é o Agosto Lilás, o Outubro Rosa e o Novembro Azul. É importante isso que você traz, começando por esse início, de fato. O mês passado nós tivemos, né, com o projeto do irmão Luciano, aquele encontro ali na praça que nós tratamos do Agosto Lilás. A gente costuma dizer que é uma cor e uma luta, cada cor representa uma luta. O Agosto Lilás representa um mês onde virou uma campanha nacional e se trabalha todos os eixos da violência contra as mulheres. O Setembro Amarelo, que nós vamos falar, significa também uma campanha sobre a questão do suicídio, para refletirmos sobre a questão das mortes por suicídio. O Outubro Rosa é a campanha do câncer de mama das mulheres, para despertar as mulheres em relação à necessidade e à importância de fazer a prevenção do câncer de mama, que é algo que mata tantas mulheres, e na sua grande totalidade das mortes, os médicos, quando fazem toda aquela questão do olhar da medicina, vai dizer que se ela tivesse feito isso antes, se acontecesse uma prevenção antes, ela poderia estar viva. Então, é um câncer que pode ser prevenido. E o Novembro Azul é sobre o câncer de próstata dos homens, né? Que também é uma outra questão, que também é um tabu e que nem sempre os homens fazem por questões muito de preconceito, pela forma como é feito o exame, enfim. E aí, dando essa passada rápida no assunto, eu diria que as campanhas, elas existem justamente para isso. Eu faço uma comparação, eu sempre estou aqui dando lanterna. Eu acho que a campanha ela é uma lanterna que vai focar em cima do problema para que todo mundo olhe para aquele problema. Voltando um pouquinho na Lei Maria da Penha, eu costumo dizer o seguinte: a Lei Maria da Penha, em si, ela não é uma lei, ela é uma política pública com força de lei. Por quê? E eu penso assim, que bom se não existisse a Lei Maria da Penha. Eu acho que não deveria existir. Se os homens não batessem nas mulheres, a Lei Maria da Penha não tinha por que existir. Até porque no artigo da nossa Constituição já tem um artigo que diz que homens e mulheres têm direitos iguais. Então, se os homens, dentro dessa igualdade de direito, eles não se tornassem os algozes das suas mulheres, das suas companheiras, não tinha necessidade. Mas como a cultura normatizou a violência dos homens contra as mulheres e o povo acha, ou achava, ou ainda hoje acham, que é normal, então veio a Lei Maria da Penha como um foco de luz que focou para dizer, olha, isso aqui existe e as mulheres precisam ser cuidadas. Aí, por que eu estou dizendo isso? Pegando essa figura de linguagem para explicar um pouco o porquê das campanhas, que as pessoas... Mas o povo já inventa coisa, é isso, é aquilo, é tema em cima de tema. Tanta mas campanha. exatamente, mas é algo que é necessário, porque surge a demanda daquela questão em meio à sociedade e aí se volta a política pública de um formato de campanha para jogar luz ali em cima, ou seja, chamar a atenção do povo para que o povo se ligue naquele problema que ele é existente e está presente ali. Por exemplo, os sem terra, ou pessoas quando querem ser ouvidas pelas grandes autoridades, o que é que eles fazem? Eles vão numa pista e colocam os pneus lá e queima e para tudo. Por quê? Porque ali é constrangedor, a gente acha ruim aquilo, mas a gente entende que aquilo é uma forma que eles encontraram de serem ouvidos por quem eles precisam que sejam ouvidos. De outra forma, eles não seriam escutados. Então, eles fazem aquilo. Então, a campanha, essas campanhas com esses nomes, é justamente para isso, para chamar a atenção das pessoas para uma coisa que já existe e que as pessoas não estão dando muita importância. E aí vem o Setembro Amarelo. Mas antes que a gente entre nisso, eu gostaria de deixar bem claro aqui para as pessoas que nos escutam, ou que vão assistir esse vídeo, de que eu não sou da área de saúde, portanto, desconsidere qualquer coisa aqui que eu venha errar dentro da questão. Eu sou apenas alguém que costumo estar falando disso, porque eu acho que isso é problema de todo mundo. E isso pode estar muito perto da gente, e todo mundo tem que ter um pouco de entendimento sobre essa temática. Mas eu posso aqui nas conversas até sair, destoar fora do contexto ditamente da questão técnica, porque eu não sou psicóloga, nem trabalho com essa questão.
Eu sou apenas alguém que leio, que escuto, e como trabalho com gente, sinto essa necessidade de falar desses assuntos para despertar também outras pessoas.